Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Maurício Alves, eu sou o pastor Maurício Alves. Para quem não me conhece, nós estamos numa série de estudos aí sobre os livros bíblicos, né? Começamos até pelo final, começamos por Apocalipse, depois fizemos Daniel e hoje estamos começando o livro de João. Por que João? E João foi um livro muito importante. Esse João foi o discípulo de Jesus, andou com Jesus, assim como seu irmão Tiago, e eles andaram juntos e aprenderam muito de Jesus. Então, o Evangelho de João é um evangelho muito interessante, um evangelho muito profundo, assim como as outras cartas também de João, a primeira carta de João, a segunda e a terceira, né? O Evangelho de João, que nós vamos ver hoje, Evangelho de João, e também o Apocalipse, foi o livro que eu comecei trabalhando. Então, começamos aí uma série de livros do João, né? Pega a sua Bíblia aí, você que tem sua Bíblia, abre no livro de João, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto livro aí do Novo Testamento e é um livro bastante interessante. Eu quero começar hoje, lembrando, eu sou formado em teologia, quem não me conhece, né? Sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico aqui de Santa Catarina. Eu estou morando há uma semana aqui em Santa Catarina, morava no Rio de Janeiro, mas quem não me conhece, eu estou aqui em Santa Catarina há uma semana. E também pela Faculdade Carisma, lá do Rio de Janeiro, da onde eu nasci. Eu sou carioca, e não bem carioca, eu nasci em Niterói, você aí de Niterói que está me vendo, eu nasci em Niterói, vivi a vida quase toda em São Gonçalo, né? Sou casado, tenho filhos, e eu quero hoje começar nesse livro, né? Sou formado também em inglês, né? Tenho um curso de inglês aí também na internet, no Hotmart, e isso tudo nós vamos falando aí com o tempo. E hoje vamos conversar sobre João, o livro de João. Esse João, ele não é esse João é o João discípulo, né? Não é o João Batista. João o Batista é aquele que batizava no Rio Jordão. Esse aqui é o João discípulo de Jesus, né? Então, não vamos confundir o João Batista com o João discípulo de Jesus. Eu quero começar aqui, né, sem muita perda de tempo. Abra aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Né? Nós vamos fazer esse estudo versículo por versículo, tá? Para ensinar devagar a você que está começando agora, você que se converteu, né? E você também que ainda está um tempo, mas não entendeu muito bem o livro de João. Amém? Vamos lá, eu quero orar e agradecer por mais esse estudo. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo do livro de João, por todos esses livros que a gente vem estudando, crescendo na graça e no conhecimento. Eu te peço que o Senhor toque a cada um que vai ver esse vídeo, toca, Senhor, no coração de cada um, e que se abra os olhos espirituais de todos esses que vão ver esse vídeo, que vão estudar por esse vídeo, sejam abertos seus olhos espirituais e eles possam te ver, Senhor, porque a gente precisa ver a tua face. Senhor, fala conosco, toca nos nossos corações nesse dia, e que cada um receba desse livro tão importante que foi o livro de João, que cada um receba aquilo que João também recebeu de Cristo, que é o ensinamento, é a graça, o conhecimento e a salvação, Pai, porque esse é um livro de salvação, que fala de salvação. Pai, usa-nos, Senhor, neste dia, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, começando aí então esse livro, nós vemos aí a encarnação do verbo, João 1, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos começar logo explicando aí que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que verbo é esse? Verbo no grego quer dizer logos. Logos quer dizer palavra, verbo. Logos quer dizer a palavra de Deus, né? Então ele diz que no princípio era a palavra de Deus, era o logos, era o verbo. E esse verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem a gente pode substituir por esse verbo? A palavra que veio aqui à terra e, né, se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus. Então, se você substituir o verbo aqui por Jesus,
Fica perfeito. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Então, Jesus está com Deus desde o princípio, né? E quando foi o princípio? O princípio eterno. Deus, né, estava lá no princípio, né? Deus sempre existiu. Deus não foi criado, né? Ele sempre existiu. Então, o verbo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estava com Deus desde o princípio. E depois, então, ele se faz carne e habita entre nós. Então, vamos traduzir esse verbo aí como logos, palavra de Deus. E Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, que encarnou, nasceu de Maria, né? Nós conhecemos a história de Jesus, ele vem à Terra, nasce de uma mulher, ele habita no meio de nós e ele é chamado de Logos, de verbo, palavra de Deus encarnada. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, aqui o primeiro versículo de João, né? E ele diz assim, ó, ele estava no princípio com Deus. Jesus estava lá no princípio com Deus, sempre esteve com Deus. E qual foi o princípio de Deus? Deus é eterno, Deus não tem princípio nem tem fim, ele é eterno, ele sempre existiu. Então ele diz assim, no 13 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito por intermédio de Jesus, do Pai, né? O Pai que se manifesta em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Yahvé, que é o Pai, Jeová, né? Seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Então são 3 pessoas. Então ele diz que no princípio aqui de todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E ele diz, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então tudo foi Jesus que fez, foi a Trindade que fez, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fizeram tudo que existe, né? Está lá em Gênesis 1, né? E Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Então lá no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então ele começa a criar tudo que existe foi feito por ele. Então tudo que existe foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus esteve com Deus desde o início, criando tudo que existe, a terra, os céus, os mares, tudo foi Deus que criou para a glória dele, de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então no 4 diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus. Jesus diz, depois nós vamos ver, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida estava em Jesus. Ele diz aqui, o 4 diz assim, a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz do mundo. O 5 diz assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus, quando veio, ele resplandeceu no meio de trevas. A terra estava em trevas quando Jesus veio, né? A história dos judeus, a gente vê o Velho Testamento, Deus sempre se revelou ao homem. O homem nunca buscou Deus, ele sabia que tinha alguma coisa nele que ele precisava descobrir, estava lá no coração dele, ele precisava, existe algo que eu preciso buscar, há um buraco no meu peito que eu preciso buscar, mas ele não sabia que esse buraco era Deus. Então, desde o início do homem, desde que o homem foi criado, né, nós sabemos que Deus criou Adão e criou Eva, mas depois que eles foram expulsos do paraíso por desobedecerem a Deus, a gente conhece a história, né? Eles são expulsos do paraíso porque desobedecem a Deus, e dali eles começam a se afastar cada vez mais de Deus. Chega um momento que o mundo está totalmente sem a luz de Deus e está em trevas. Então, aqui no 5 ele diz, a luz resplandece nas trevas. Quando Deus manda Jesus, o seu Filho único, para que ele seja luz no meio das trevas que era a terra. A terra estava em trevas. Então, Jesus é enviado como luz do mundo. Então, ele vem para quê? Porque quando ele chega, as trevas que estavam no mundo se dissipam. Porque onde chega a luz, a treva se dissipa, a treva some. Então Deus manda Jesus para mostrar a luz ao mundo que vivia em trevas. Está aqui no 5, no 6 diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Deus antes de Jesus vir envia um homem chamado João o Batista. Por que Deus envia João o Batista primeiro? Porque João Batista ele veio para
abrir justamente a mente das pessoas, para abrir a visão espiritual das pessoas, falando naquele que viria depois dele. Eu venho aqui, eu venho aqui e batizo vocês com água, mas o que vem depois de mim vai batizar vocês, né, com água e com fogo, o fogo do Espírito. Vai batizar vocês com água e com o Espírito de Deus. Então João vem na frente de Jesus, eles são contemporâneos, né? A diferença entre João e Jesus é de 6 meses, né? Maria e Isabel, as duas estavam esperando, né? Maria esperava Jesus e Isabel esperava João Batista, né? Só que João Batista já estava 6 meses, né? Já estava lá quando Maria visita Isabel, a sua prima. Quando ela visita, Isabel já está lá com 8, quase 9 meses, e Jesus está com 2 meses na barriga. E quando as duas se encontram, é interessante, porque o próprio João Batista, ele se mexe na barriga, ele reconhece que ali do lado dele, na barriga de Maria, havia aquele que seria a luz, que viria para iluminar as trevas. Mas eles são contemporâneos, né? João nasce 6 meses antes de Jesus. E quando João começa a pregar e começa a batizar no Rio Jordão, né? Jesus já estava lá. João começa a batizar também a partir dos seus 30 anos. Ele começa a batizar, e a partir daí ele abre os olhos do mundo para aquele que vem depois dele, para Jesus que vem depois dele. Olha, eu estou aqui batizando, mas eu não sou a luz do mundo, a luz vem depois de mim. Eu venho aqui para abrir os olhos de vocês para aquele que vem depois de mim. O que vem depois de mim, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim vai batizar, vai batizar com o fogo do Espírito. Vai batizar com o quê? Vai batizar com poder, com poder. Então, ele diz aqui, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. O 7 diz assim, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. João vem aqui para testificar da luz que vem depois dele. Ele diz assim, a fim que todos virem e creem por intermédio dele. Então, todos vão crer em Deus por intermédio de Jesus. O 8 diz assim, ele não era luz. O João diz assim, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era luz, mas ele veio testificar que a luz vinha depois dele, João Batista. O 9 diz assim, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. A verdadeira luz não é João Batista, a verdadeira luz é Cristo, que viria depois de João e veio, né, depois de João. O 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo, o verbo já era Jesus, ele já tinha nascido. Quando João batizava, João e Jesus tinha diferença de 6 meses. Quando João tinha 30, fez 30, Jesus estava com 29,5. Quando João estava com 30,5, aí começa o ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus começa com 30 anos, quando ele é batizado por João. Nós vamos falar disso. Ele diz aqui, né, no 10, o verbo estava no mundo, Jesus já estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, de Jesus, mas o mundo não conheceu. Não o conheceu, o mundo não aceitou, os judeus não aceitaram Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus no início, né? Na verdade, ele veio não só para os judeus, é a grande verdade. Ele veio para pregar para os judeus, sabendo que ele vinha para um grande sacrifício que ele faria. Mas os judeus não receberam. Os judeus não receberam, mas o mundo o recebeu. O mundo quis ele. Os judeus rejeitaram a luz, mas os gentios receberam a luz. Quem são os gentios? O restante do mundo. Todos que não eram judeus eram gentios. E quem recebeu logo? A igreja de Jesus recebeu ele logo. Mas os judeus rejeitaram Jesus. Alguns judeus até depois da pregação aceitaram Jesus, mas boa parte dos judeus rejeitaram Jesus. Agora a igreja recebeu Jesus, né? E nós estamos salvos através dele. E ele diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O 11 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para os judeus, quer dizer, ele veio para os judeus sabendo que os judeus não receberiam, né?
Não aceitariam. Então o mundo todo saberia então de Jesus. Ele pregaria toda a palavra para o mundo todo, ele e seus apóstolos. Ia pregar para todo mundo e boa parte do mundo ia receber ele. E até alguns judeus também receberam ele como o Filho de Deus. Glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Muito forte, muito forte. Veio para o que era seu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha, isso é forte. João 12 diz assim: todos os que receberam, deu-lhes poder para ser chamados filhos de Deus, a saber, todos que creram em Jesus. Então, eu sou filho de Deus porque eu creio em Jesus. Você é filho de Deus porque você crê em Jesus. Você é filho de Deus que quando você recebe Jesus no seu coração, então você recebe o poder de ser chamado de filho de Deus. É assim que diz João. Todos que o receberam, deu poder para ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Como? Enxertado na videira que é Jesus. Isso é forte, irmão. Isso é muito forte. Eu sinto a presença e o poder de Deus aqui. Olha que forte isso. 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então todos que nasceram não pela carne, né? Os descendentes de Abraão nasceram de filhos da carne. Os judeus são filhos da carne. Olha que mistério isso. Os judeus são filhos de Deus da carne, filhos de Abraão. Eles se dizem filhos de Abraão da carne. Mas Jesus diz: não, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de quê? Da água e do Espírito. Então, Jesus diz que você não pode ser filho apenas da carne, porque a carne nada tem de bom. O que tem, né? O Espírito sim. A carne, as obras da carne são o quê? Luxúria, pecado, prostituição, né? Bebida. O que a carne quer? A carne quer pecado. Jesus diz que você tem que nascer da água e do Espírito. Isso é forte, irmão. Eu sinto Deus aqui falando. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando você nasce pelo Espírito, quando você é batizado, quando você aceita Jesus em seu coração, você então nasce de novo. Você nasce de novo, você é feito filho de Deus. Dessa vez você não nasceu da carne, você não nasceu do teu pai e da tua mãe, você não nasceu apenas, né, do sexo que eles fizeram e de uma semente que foi colocada na mãe, mas agora você nasce de novo. Você não é nascido da carne, mas é nascido do Espírito de Deus. Então, receba Jesus como teu Salvador e você nasce de novo. Dessa vez você nasce pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai tocar você agora, como está me tocando aqui. Como eu estou me enchendo aqui de Jesus, você vai ser tocado aí. E você também vai receber esse poder. Você vai receber esse poder de ser chamado filho de Deus, porque você vai nascer também de Jesus. Olha que forte isso. É forte isso. Ele diz assim no 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai. O verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou no meio de nós. E o que aconteceu? Ele se fez carne, habitou no meio de nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. O que é a glória do unigênito? Nós vimos o Filho de Deus habitando entre nós. Quando ele nasceu de Maria, 2020 anos atrás, o Filho de Deus habitou entre nós. Olha que glória para esses discípulos, ter o Filho de Deus ali com eles. Você hoje tem o Filho de Deus, você aí que é crente, temos o Filho de Deus habitando em nós. Isso é glorioso, mas nós não vemos. Né? Bem-aventurado aquele que não vê e crê, sem ver. Agora, né? Não precisamos ser igual a Tomé, não precisamos ver para crer. Naquela época eles precisavam ver para crer. Então a gente vê aqui que Jesus envia, né? Deus envia seu único filho, o filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que glória é isso. Olha que glória é isso. Né? Mas aqueles discípulos estiveram ali, o próprio Filho de Deus habitando no meio deles. Olha o que ele diz. Testemunho de João Batista, no versículo 15, diz assim:
João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Que é isso? Olha o que João diz aqui. Esse é o que eu disse. Quando ele vê Jesus, ele diz: ó, esse aí é aquele que eu falei. É aquele que eu falei. Ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. Mas como? Como Jesus existia antes de João, se João era 6 meses mais velho que ele? João não está falando que Jesus nasceu antes dele da carne. João está dizendo que Jesus é Deus e sempre habitou, sempre, sempre, sempre existiu, porque ele fez tudo e tudo foi feito por ele, para a glória dele. João está dizendo, esse aí, quando ele batiza Jesus, esse aí, ó, esse aí sempre existiu, veio antes de mim, ele tem a primazia, que ele nasceu, ele não tem início, ele sempre existiu. Ele não dependeu de ninguém para existir. Agora, quando ele veio em carne, ele dependeu de Maria, né? Maria teve o filho, mas ele sempre existiu. Olha o mistério aqui. Então ele diz aqui no 16, que todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A gente recebeu da plenitude de Jesus. Ele habita em nós, ele habita em você, irmão. Eu sinto ele aqui agora em mim, dentro de mim, me enchendo do Shri Mandachai. Eu sinto aquele me enchendo dele agora aqui. Ele vai encher você aí. Ele vai encher do Espírito Santo dele agora aí. Você que é crente, você também que não é, mas vai sentir a presença dele aí. O Senhor vai tocar você aí, porque ele vai sentir, porque você vai sentir a presença dele aí agora. Ele vai te tocar aí agora, você que está vendo esse vídeo. Ele vai te tocar aí, vai te encher aí com o Espírito Santo dele agora, como ele está me enchendo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e sob sua graça. Recebemos a graça de Deus. Você é salvo pelo Espírito Santo de Deus. Você é salvo pela graça de Deus e pela fé em Jesus. Esse Jesus que vai tocar você aí. Glória. Ele diz aqui que todos nós temos recebido da sua plenitude. Porque no 17 ele diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Olha só, ele diz aqui que a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés deu a lei. Que isso, irmão? O que é isso? Deus deu uma lei a Moisés para dar para o povo, porque o povo vivia sem Deus, o povo vivia sem regras, o povo vivia sem agradar a Deus. Deus diz, Moisés, eu tenho que dar a minha lei, para que esse povo entenda a minha lei, para que eles sejam salvos. Para isso, toma aqui Moisés. Deus dá a Moisés 613 leis. Isso ele resume em 2 tábuas com 10 leis. Essas 10 leis é o resumo das 613 leis que Deus deu a Moisés. Agora, quando ele deu essas leis a Moisés, o povo começou a viver pela lei. Mas o povo não conseguia cumprir as 613 leis. Então Deus envia Jesus para cumprir essas leis. E todas essas leis são cumpridas em Jesus. Olha o que ele diz aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés deu a lei. Deus deu a lei a Moisés. A lei era boa, só que o povo não conseguia viver a lei. E ele dizia, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus veio para trazer o quê? A lei, a graça, ele cumpre a lei nele, mas ele diz que a verdade era ele. E Jesus veio para pregar que você não é mais salvo pela lei, você é salvo pela graça de Deus e pela fé em mim, Jesus. Você, irmão, aí, você é salvo pela fé em Jesus e pela graça de Deus. Deus achou graça em você e quer te salvar hoje aí. Recebe dele, recebe de Jesus aí, como eu estou aqui cheio aqui. Que você receba aí de Jesus. Receba Jesus como teu Salvador, porque graça a Deus já te salvou pela graça, mas receba de Jesus aí. Creia nele que você será salvo, tu e a tua casa. Ele diz aqui, no 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai e quem o revelou. Ninguém viu Deus, mas os apóstolos viram lá ele. E quem conviveu com Jesus há 2 anos, viu o próprio Deus ali de frente deles, vendo eles de frente deles ali. E hoje, irmão, você vai dizer, mas eu não vejo Jesus, mas eu sinto Jesus. Eu sinto ele aqui em mim, agora eu estou cheio dele. Sinta Jesus aí te encher agora aí, sinta ele aí, ele vai te encher, sinta ele aí.
Oh, glória. Ele diz aqui, João Batista repete o seu testemunho. No versículo 19 ele diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Olha só. Mandam levitas e mandam sacerdotes para perguntar a João: João, quem és tu? Quem és tu? Ele diz assim: tu és Elias? Ele diz: não sou Elias. Tu és o Cristo? Ele diz: eu não sou o Cristo. Então quem és tu? Tu és um profeta? Não. João diz: não. Mas João foi o maior profeta nascido de mulher. Jesus diz que João foi o maior profeta nascido de mulher. Jesus diz assim: esse foi o maior profeta nascido de mulher. Olha, Jesus diz que João foi maior até do que Moisés. É o que nós vamos ver mais à frente. Jesus diz: esse foi o maior profeta. Porque ele veio anunciar o quê? O nascimento daquele que viria após ele, mas que seria a verdade, o caminho, a verdade, a vida, seria a luz do mundo e via dissipar as trevas. Irmão, você que está em trevas, entrega a tua vida a Jesus, recebe no teu coração Jesus. Ele vai dissipar as trevas da tua vida e vai te salvar e te levar para morar com ele. Isso é glorioso, irmãos, é glorioso. Ele diz aqui, os sacerdotes mandam lá, vai lá, pergunta esse João quem é ele, pergunta se ele é o Cristo. Os sacerdotes e levitas vão lá: quem és tu? Tu és o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Tu és Elias? Porque os judeus sabiam que Elias ia voltar, porque Elias não morreu. Elias subiu um redemoinho numa carruagem de fogo ao céu e não morreu, não experimentou a morte. Elias não experimentou a morte, eles saberiam que Elias vai voltar, e até hoje o judeu espera a volta de Elias. Só que aqui ele diz assim: não, aí, você é Elias? Ele diz: não, eu não sou Elias. Ele não era Elias. E quem é? Tu és o Cristo? Não sou o Cristo. Tu és profeta? Não, ele disse não, mas ele era o maior profeta nascido de mulher. Olha, é Jesus que diz isso. Então, um profeta tão importante quanto Moisés. Então ele diz assim, no 22, versículo 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu. Aí o pessoal pergunta: o que tu diz de tu mesmo? Se tu não é Cristo, tu não é Elias, quem tu és? Fala aí sobre tu mesmo. Então ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías disse assim: vem aquele que vai ser a voz que clama no deserto. Isaías previu isso há 600 anos antes. Vem um profeta que vai ser a voz que clama no deserto, vai preparar as veredas para que venha o Salvador. Ele diz isso, vai preparar as veredas para que venha o Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Então Isaías disse isso há 600 anos. Então quando os sacerdotes perguntam para ele: quem é você? Você é Elias? Não sou Jesus? Não. Quem é você? Ele diz assim: como disse o profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Mas que voz é essa? A voz que clama diz assim: endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque vem aquele que vai batizar vocês com água e com o Espírito Santo, vai revestir vocês do Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ramandaxábia, Nábia. Olha, ele diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus tinham sido enviados. E perguntaram então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Por que você batiza então? Você não é Elias, não é Cristo, nem é profeta. Por que você batiza? Ele diz, Aí ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ele diz assim: eu batizo com água, mas vem um que vós não conheceis, no qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João está batizando lá no Jordão, do outro lado. Então ele diz: olha, todas essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado lá do Jordão. Ele diz aqui. Hoje nós vamos parar aqui no versículo 26. Na próxima nós vamos ver o versículo 27, 29, parando no 28. Nós vamos continuar no versículo 29. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar.
E vamos continuar. Esse estudo vai falar muito com você, como está falando comigo, muita coisa. E está me enchendo muito, e vai encher você. Senhor Deus amado, toma nas tuas mãos. Pai, cada um agora que ouviu esse versículo, que ouviu esse áudio, que viu esse áudio, Pai, que seja tocado pelo Teu Espírito. Que esse que recebeu agora, Pai, esse áudio seja tocado, receba também o Senhor em seu coração. Pai, toca no coração de cada um que viu e ouviu esse áudio agora, Pai, toca no coração e que ele receba de Ti a salvação. Fala com cada um, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Fala com cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Na próxima nós vamos voltar a partir do versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. E continuaremos esse estudo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu te vejo no próximo em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Amém.